Fala pessoal, mais um Na Arena Podcast. Sou o Vinícius Poit, deputado federal, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. E eu tô hoje aqui com, primeiro lógico, com o Léo Siqueira, meu brother economista. Tudo bem, Léo? Tamo junto? Tamo junto nóis. Aí. Faz tempo que a gente não grava. Léo Siqueira, economista, fundador do Terraço Econômico. Cadê a camiseta da ZL, pô? É verdade. A próxima, mandei fazer uma nova. Mandou fazer? Mandei. Traz que a gente vai fazer. Com a linha de metrô inteira. Você vai ver. Na próxima já vai ter. Eu vi. Quem acompanha o Léo sabe. Isso aqui é soltador de pipa. De soltador de pipa para doutorando no INSPER, irmão. Exato. Parabéns, cara. Muito orgulho. Pessoal, não esquece, antes de apresentar nosso convidado, de tocar o sininho, se inscrever no canal, né, ativar notificações e tomar café labareda, porque aqui não tem dinheiro público, né, Léo? Exato. A gente busca parceiro para fazer o podcast. Edu, tem gente que usa dinheiro público, mas aqui tudo a gente tem as nossas iniciativas, mas a gente também traz todo mundo junto. Então, primeiro é o Café Labareda. Ele conhece, eu acho, talvez, a Flávia Lancha, né? Que é... Ah, sim, é Renova, pô. Exato. Renova. Café Labareda. Eu estudei com o filho dela, por coincidência, na FGV do Rio. Eu estudei com o filho dela e aí ele tá junto aí nesse projeto. Então, Café Labareda e também a Finpec, que é uma fintech do agronegócio. Você coloca o seu capital lá, eles te dão uma taxa fixa, né? Como se fosse uma espécie de crédito, e daí eles investem na economia real, alocando em confinamento. Eu descobri o termo esses dias, chama Boitel. Boitel, quando você tem um confinamento, e aí o confinamento, sei lá, cabe 500 cabeças de gado, e daí só tem 400. Aí você pode alugar e colocar o seu boi lá. Por isso chama Boitel, entendeu? E é isso que a Finpec faz. Você coloca lá, eles te dão uma remuneração, e aí eles tiram o intermediário bancário. Isento de IR, eu vi você postando. Isso, lá. Isento de IR porque é do agro, né? Então tá certo. Tem esse benefício. Então, Finpec e Café Labareda, obrigado aí por estarem junto. E agora vamos ao nosso convidado. E agora agradecer o nosso convidado, né? Paulistano, formado de administrador aqui, ó, administrador pela PUC. Sim. Já montou um monte de negócio, Tarpon, né? Ramo de educação, investiu um monte de coisa. Fundador do Renova BR, aliás, pô, se não tivesse o Renova BR, não sei se eu estaria aqui, viu, Léo? Eleito deputado federal e você encarando esse desafio. Exato. Agora, tá com negócios de impacto, né? Exato. Que é a GK Ventures, eu não sei se você vai falar, mas eu vou... Good Karma Ventures, coisa de boa energia e de impactar. Então, um cara que gosta de impactar a sociedade. Cara, o cara é presidente da Confederação Brasileira de Rugby, levantou o rugby brasileiro. Eu lembro. Você lembra? Lembro. Quando começou esse movimento aí no Brasil. Se cozinhar e fazer uma obrinha, Rodrigo Hilbert vai ficar pra trás, não vai não? Edu Mufarrege. Exato. E aí, Edu? Beleza? Fala, Vinícius Poit. Eu gosto de fazer essa zoeira, né, Ninja? E aí? Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado por me receber aqui no Na Arena. É uma oportunidade muito boa da gente se reencontrar, conversar, falar um pouco sobre momento, futuro, passado e tomar um café labareda da Flávia Lancha, porque minha família é francana também. Então, não sabia. Então, ajuda. Vambora. Vamos nessa. Vamos lá. Pô, primeiro, Edu, eu sou bastante crítico, né? A gente geralmente crítico aí nos temas sociais, etc., mas ao mesmo tempo eu sou otimista justamente por esse movimento novo aí que tem de renovação, né? Então você vê, obviamente a gente sempre é viesado para falar da gente mesmo, né? Mas eu vejo, vou falar então de vocês, duas pessoas super bem intencionadas aí, querendo resolver os problemas, propondo soluções. Então, não é nem pergunta, você pode fazer a primeira pergunta, é só agradecer mesmo, que eu acho que esse é o Brasil que dá certo, Não é o Brasil da polarização, que fica arranjando inimigo, é o Brasil que vai propor solução, né? Brasil que dialoga, né? Que foca na solução e não nos problemas, que constrói mais pontes e menos muros, né? Como diria o... E mais importante, que foca no que nos une, não nos que nos separa. Exato. Né? Porque eu acho que a gente gasta um tempo e uma energia enorme tentando encontrar onde a gente é diferente, ao invés de fortalecer os lugares onde a gente pensa parecido e que a gente quer convergir para o mesmo lugar. Infelizmente, eu acho que essa é uma construção que está perdida, mas que tem espaço para recuperar, né? Acho que está todo mundo cansado também dessa polarização, dessa falta de diálogo. Eu acho que quando movimentos como esse acontecem, isso cria um espaço para que o debate, né, a troca de ideias, o debate saudável possa ser fortalecido. Edu, dentro disso, né, a primeira pergunta que eu acho que devem te fazer bastante e me fazem, tá bom, Poit, mas por que você vai para a política, cara?
por que que você vai se meter a ser candidato, né, pré-candidato a governador agora? Eu falo muito sobre propósito, sobre um senso de retribuição. Num país onde pouquíssimas pessoas têm muita oportunidade, muitas pessoas têm pouco ou quase nada, quem tem oportunidade, eu, além de tudo, tenho a minha fé, ainda que eu acredito muito em Deus, mas é um dever cívico, tem que devolver para a sociedade de alguma forma, impactar, para que todos os brasileiros tenham mais oportunidade. Essa é a minha motivação de ir para a política. Eu não me sinto representado, vamos lá arrumar. Você, Edu, por quê, cara? Porque estava lá na sua atividade empresarial, montando, gerando emprego, botando o Brasil para crescer, de repente, rapaz, vou montar um negócio, um movimento, Exato. uma escola de líderes políticos para renovar a política brasileira. Por quê? Cara, para mim essa é uma resposta razoavelmente simples, porque a pergunta é quando as pessoas fazem, né, por quê? Por que não? Né? Por que não fazer? Qual que é o motivo que me levaria a não fazer nada? Ah, pô, você pode dizer, pô, vou aproveitar mais minha vida, eu vou criar mais riqueza. Enfim, cada pessoa faz as suas escolhas, né? E eu respeito isso. Mas você pode ter certeza que na vida a felicidade tem conexão com servir. Uhum. As pessoas que encontram a felicidade, que encontram um caminho de longevidade, elas se identificam com o servir. Em algum momento. Obviamente, é difícil você servir quando você está lutando pela sua sobrevivência. Exato. Né? Primeiro tem que pôr a máscara na gente para depois colocar nos outros. Exatamente. Né? Você tem que cuidar de você para poder depois cuidar dos outros. E eu tive muita sorte na vida. Né? Eu venho de uma família, minha mãe é professora da rede pública, meu pai trabalhava em indústria de autopeças. Eu falei, a vida, eu acabei por sorte, por esforço, por mérito, uma combinação de coisas. Eu acho que eu cheguei num lugar que me permitiu mudar essa chavinha e falar, agora eu vou para esse lugar de propósito, eu vou para esse lugar de servir. E esse passo, que muita gente acha um passo esotérico, uma coisa, não, mas como assim? Você não prefere ficar fazendo churrasco, tomando vinho e tal? Então, tudo isso a gente gosta, viajando, tal, tudo isso, a vida, né? Mas assim, a jornada de propósito, para mim, ela tem muito mais conexão. Eu adoro trabalhar, eu gosto de me sentir conectado com gente, adoro, quando a gente se conheceu lá em 2017, tá aí um cara que tá afim de entrar na política, eu falei, eu tenho obrigação, olha que decisão difícil que ele tem, é a minha obrigação, falar, tô junto, tô do teu lado, pro que você precisar. E eu acho que essa é a jornada que a gente precisa fortalecer. A sociedade brasileira, sem saber, ao falar, por que você faz isso, ao enxergar esse movimento como uma coisa absolutamente assustadora, uma coisa terrível, sem saber, ela vai cavando o seu próprio buraco. Porque ela repele as pessoas que querem entrar na política, né? E quando ela faz isso, ela deixa que aquele espaço seja ocupado por oportunistas, por gente que tem menos compromisso cívico, que tem menor conexão com a intenção real de transformação, de servir. Então, para mim, eu acho que foi um caminho natural e eu não me arrependo em nenhum momento. Muitas pessoas já me perguntaram, mas você se arrepende? Obviamente é duro, você se expõe, você se coloca a cara a tapa, né? Se coloca na arena aí, como vocês chamam aqui o nosso encontro. Sim. Mas assim, não me arrependo, porque no final, quando eu vejo você, Vinícius, você, Léo e tantos outros trabalhando pela transformação, eu falo, é para isso e não é pro Edu. É para as pessoas, é para que essas pessoas encontrem seu caminho, e se a gente tiver muitas pessoas encontrando seu caminho, bem preparadas, servindo a sociedade, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai ser um país melhor. E, como brasileiro, como alguém que, neto de imigrantes, que, tem filhos aqui, que constrói a sua vida aqui, ter um país melhor é parte da minha função na sociedade, ajudar a construir esse caminho. E você tocou num ponto muito bom, que qual que é o problema em geral que eu vejo nessas organizações que querem ajudar na política e são até partidárias, né? Geralmente é um projeto pessoal de alguém, né? Então elas nascem muito forte enquanto aquela pessoa está motivada e aí depois ela vai morrendo ao longo do tempo. Tem várias aí, se vocês conseguem imaginar várias, o pessoal que está vendo consegue imaginar várias. E o legal do Renova que eu vejo é isso. Só a gente que está mais envolvido sabe que o Edu é o fundador do Renova. De fora, e eu acho isso excelente. Por quê? Porque não é do Edu Monforrege ou de quem estava lá no início. Foi feito para você crescer e ajudar outras pessoas, né?
Então, é essa a diferença que eu vejo. Começou em 2018, acho que foi a primeira eleição. Começou no dia 7 de outubro de 2017, precisamente. Exato. Primeira eleição em 2018. 2018. Aí Boa. veio 2020, né, pandemia e tal, e 2022 mais forte ainda. Então, ou seja, não está diminuindo e está aumentando, né? Então, esse é o grande diferencial que eu vejo do Renova. Foi feito um negócio institucional para ajudar as pessoas e não para ajudar quem fundou, que geralmente é o que acontece, né? Esse caminho, Léo, você me permitiu um comentário, assim, e eu acho que qualquer pessoa que faz qualquer coisa é meritório, tá? Eu não tenho crítica a nenhum indivíduo, a nenhum projeto. Acho que qualquer pessoa, cada um constrói dentro do design que ele acha que é adequado, né? E a construção, né, o design do Renova, quando a gente pensou, primeiro, o Renova só existe porque existem pessoas como vocês e tantos outros que estão com essa disposição. Então, volto a dizer, não é sobre o Renova, é sobre essas pessoas. Uhum. Em segundo lugar, compreender, eu não sei se vocês já leram sobre a marcha, né, da Antártida, do navegador, do explorador norueguês, do Amundsen, né? E que ele tinha uma corrida entre ele e um outro explorador britânico para ver quem ia chegar primeiro, né, no Polo Sul. E para mim é muito claro, assim, o quanto você entender que essa é uma jornada, né? E no caso deles, eles usam a analogia das 20 milhas, né? 20 milhas todos os dias. Independente do dia estar quente, independente do dia estar frio, independente de ter tempestade, independente do vendaval. Quer dizer, também essa compreensão de que isso aqui é uma jornada longa. Sim. E a gente vai precisar percorrer essas 20 milhas todos os anos. E vão ter anos que vai estar um pouco mais difícil. Vai ser 10, no outro vai ser 30. Mas sempre a gente vai ter que cumprir essa premissa, sem querer esticar demais e sem também se desarticular. Por quê? Porque a construção, né, de uma sociedade diferente, de lideranças, é um projeto geracional. Não é um projeto que você resolve da noite para o dia. E esse é um ponto importante. Então, para isso, a organização tem que estar preparada para ter qualquer liderança, qualquer interlocutor, qualquer cabeça, qualquer líder. Por quê? Porque isso aqui é um projeto de muitos anos. Não é uma solução que a gente acha que muito rapidamente a gente vai matricular o resultado e que, vamos lá. Por isso que, todo ano é um crescimento. Todo ano, a gente começou em 2017, tivemos 117 candidatos, foram 17 eleitos, entre eles você, Vinícius, 4,5 milhões de votos. Depois, no ano de 2020, tivemos 156 eleitos. Então, aumentamos, né, radicalmente a expansão, chegamos em todos os lugares do Brasil e esse ano 217 candidatos, entre os quais vocês dois. Quer dizer, então, excelente. É muito, e é isso que a gente tem que continuar. Não tenho nenhuma dúvida, se a gente fizer uma projeção em 5, 10 anos, onde a gente vai estar, a gente vai estar num lugar melhor, não tenho nenhuma dúvida. Mas o mais importante é a gente se manter focado, resiliente e muito, né, olhando para essa construção como uma construção de futuro e não um atalho, uma solução emergencial. Porque as soluções emergenciais, elas às vezes atenuam, elas resolvem a dor naquele momento, mas elas não curam o paciente. Sim. 20 milhas por dia. 20 milhas por dia. Eu lembrei do Bernardinho dando uma palestra motivacional lá no Novo, e às vezes ele pega um filme do Al Pacino, que é sobre futebol americano, e ele fala só mais uma jarda, só mais uma jarda. Inch by inch. Jarda por jarda. Cara, eu arrepiei aqui, que eu não esqueci mais dessa. E, Edu, duas coisas que eu lembrei aqui agora, né? Faleceu essa semana da Danusa Leão, que foi uma baita jornalista, e eu lembro do artigo que o meu pai me deu para ler dela, que falava sobre constância de propósito. Não adianta você começar um negócio, tem um desafio, larga. Aí começa outro, tem um desafio, larga. Tem que ter constância para a gente chegar e ter um objetivo de médio e longo prazo, né? E outra coisa que eu lembrei aqui, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o Renova, né? A gente arrematar um pouco esse tópico. Mas você já falou dos números, tá em crescimento. Eu lembro o dia que a gente tomou um café para falar. Você lembra que você tinha, eu levei meu filho no médico aqui, atrasei, você lembra? O primeiro café que a gente falou sobre isso, olha aqui o que deu essa conversa. Então eu acompanhei todas as pessoas, os gestores, os líderes, o seu time no Renova, ou melhor, o time do Renova, que você faz parte. E aí eu lembro do professor Falcone, que fala sobre a diferença de um bom líder para um ótimo líder. Bom líder bate meta, o bom líder não pega atalho, faz tudo certinho,
e bate meta, não pega atalho, fazendo isso com o seu time. Time tem protagonismo. Eu vejo isso no Renova. Mas o ótimo líder, ele bate meta, não pega atalho, faz com o time e forma sucessor. Então eu vejo o Edu, aí vejo a Irina, né, que tá lá no Renova, que todo mundo conhece, o Cobra, tanta gente que passa por lá. Como é que é essa cultura, Edu? Como é essa cultura do fundador, que muitos fundadores de instituições, ONGs, empresas, até políticos, mas os caras ficam apegados e não querem passar para frente. É só ele que sabe, ele é centralizador e não passa para frente. Como é que você colocou isso no Renova, Edu? O que você pode falar para as pessoas que não conseguem passar o bastão? Eu acho que no contexto do Renova, o que, como toda organização, acho que no final você tem que lembrar, você tá lá para quê, né? Na trajetória do Renova, para mim, sempre muito claro. A gente está aqui para servir o brasileiro que tem ideais, que quer servir através da política e quer ingressar na política e precisa de um estímulo, de um empurrão, e que, ao mesmo tempo, ao dar esse passo, vai receber o nosso apoio, o nosso amparo, nossa contribuição, e como contrapartida nós não vamos pedir nada. A gente só vai ter um compromisso de barra ética e, mais importante, que as pessoas sintam que elas fazem parte de um mesmo movimento, de um mesmo processo de transformação. Quando você tem clareza do porquê que você está lá, isso ajuda a tirar muito do barulho, né? Porque aí não é sobre o indivíduo, o Edu, ou o outro líder, ou seja lá quem for. É sobre as pessoas que estão lá dentro daquele processo, né? E que estão participando daquele processo. E para vocês que estão nessa jornada, né? Você já, Vinícius, mas o Léo, de inserção na política, é absolutamente fundamental sempre manter essa reflexão. Eu tô aqui para quê? Eu tô aqui para melhorar a vida das pessoas, né? E, infelizmente, eu acho que muitas vezes, né, no ato de servir, as pessoas se perdem dentro dessa reflexão. E viram uma coisa de intuito persona, viram uma coisa, né, de, eu quero me fortalecer para, a partir da minha força, da minha personalidade, eu chegar nos meus objetivos. Eu acho que quando isso acontece, muitas vezes a gente corre risco de se perder. Falando sobre, né, os componentes sucessórios, né, das organizações, e é natural, porque o empreendedor, num país como o Brasil, que é um país difícil, né, de você cruzar aquela barra, né, do primeiro, segundo ano de existência, né? Esse país onde o dinheiro é caro, onde é difícil você abrir um negócio, seja porque você tem muito red tape, né? Você tem muita burocracia, você tem muita dificuldade, depois, assim, código tributário difícil, o sistema de encargos trabalhistas também difícil. Então, assim, é um lugar que tem muita dificuldade. Então, o empreendedor, quando ele consegue sobreviver, naturalmente ele está apegado. Porque, foi muito difícil, né? Não foi por acidente, né? Poucos empreendedores no Brasil chegam lá por acidente, então é natural que ele esteja apegado. Mas, por outro lado, eu acho que, assim, o exercício de desapego também vem do que passa a ter maior significado para as pessoas conforme elas vão evoluindo, conforme elas vão envelhecendo mesmo, né? Então, às vezes você tem um empreendedor que é um dono espetacular de uma empresa que fez um baita de um projeto e ele chega numa determinada idade que aquilo que foi o filho dele que ele criou, tá na hora dele colocar o filho para o mundo, né? E tentar fazer uma passagem de bastão, a melhor sucessão possível, e ele, ao mesmo tempo, tentar encontrar, né, a segunda montanha dele, né, a segunda jornada, né, que normalmente quem faz isso com sucesso é quem consegue fazer essa segunda jornada ancorada em propósito, né? Então, tem um autor americano que eu gosto muito, ele escreveu um livro que chama Segunda Montanha, chama David Brooks, ele escreve no New York Times, e eu até lá no meu livro faço uma alusão a ele, porque assim, quando você conquistou seu conforto pessoal, você criou uma família, você entregou, né, colocou seus filhos bem no mundo, esse seu segundo passo, ele é muito importante. Ele é o que vai determinar muito da sua jornada e da sua felicidade. Então, eu acho que isso está ficando mais claro. Quer dizer, então a pessoa vai conseguir desapegar na medida também que ela sentir, ela fala, bom, se eu sair daqui, eu vou para onde? Né? E se ela enxergar que tem um lugar que faz mais sentido para ela naquele momento, ela consegue dar aquele passo. Boa. Excelente, muito bom. Edu, show. Obrigado, Edu. Tem bastante coisa para falar, como ele falou, é o Rodrigo Hilbert do mundo corporativo, se a gente pudesse chamar assim, de Franca, né? Você nasceu em Franca também, ou sua família? Não, você é paulistano, é verdade. Não, mas meu avô é de Franca. Então o nosso Rodrigo Hilbert aqui de São Paulo.
Você entrou na Tarpa em 2003, né? Se tornou sócio em 2013, né? Por aí. Não, 2003 mesmo. Você entrou já como sócio? Eu entrei e fundou? fiquei 6 meses como sócio pequeno e depois eu fui comprando mais participação. Isso. Então, e você se tornou sócio depois da Tarpa? Não, eu entrei como sócio e fiquei. Sócio não, desculpa, CEO. CEO da Tarpa em CEO. 2013, perfeito. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Você entrou na Tarpa em 2003, se tornou CEO em 2013, e aí depois a Tarpa investiu na Somos, né? Que antes Isso. era Abril Educação, né? Exato, E aí em 2015 você foi para Somos, né? sim. Então você trabalhou muito com educação, né? E eu imagino que isso, o Renova e etc., não deixa de ser um diagnóstico sobre a educação. Então eu queria que você contasse um pouco o que você acha que é o diagnóstico de educação do Brasil. Porque muita gente fala assim, a educação precisa mais dinheiro. E não é bem verdade, né? Porque assim, um país decente, né, investe 4 a 6% do PIB. Não sou eu que estou dizendo, né? Tem um tratado lá de Incheon, da Coreia, que diz sobre isso. Um país investe 4 a 6% do PIB em educação, um país desenvolvido. O Brasil investe 6%. Então a gente já, ainda mais para o nosso nível, né, de desenvolvimento, então a gente já investe bastante. Não adianta pedir só mais dinheiro que não vai resolver, provavelmente não está sendo gasto da maneira correta. Então qual que é o seu diagnóstico, dado que você trabalhou ali na Tarpon e foi depois para Somos, qual que é o seu diagnóstico sobre educação no Brasil? Olha, Léo, a minha relação com a educação, ela vem até de antes, porque minha mãe Professora da da Rede Pública do Estado aqui, ela dava aula num colégio chamado Heloísa Carneiro, na Zona Sul de São Paulo, e eu acompanhava ela, né, quando ela se separou do meu pai, eu acabei ficando, né, mais junto, e eu acompanhava ela, e depois, desde aquele momento, acho que ali foi hoje em retrospectiva, né, foi justamente naquele momento onde o Brasil teve aquele desafio de promover acesso, né? O Brasil tem aquela utopia da educação pública de qualidade dos anos 50, 60, mas que era uma educação para poucos, e depois teve aquela expansão de acesso, e aí você tem escola em período matutino, vespertino e noturno, né, no ensino básico, que é uma jabuticaba, né? Nenhum país do mundo tem ensino noturno, né, no ensino básico. Sim. E quando eu tive essa oportunidade, né, de me envolver com a Abra Educação, pois meus sócios na época, né, da Tarpon foram muito generosos, porque, eu não tinha experiência, né, de CEO, mas eu acabei aproveitando essa oportunidade e mergulhei de cabeça, né, e a partir desse processo, eu comecei a entender melhor, né, sobre política educacional, fui dar aula no cursinho Anglo, né, que era a parte da Somos. Legal, sério? Quando você era CEO, você foi dar aula? Você deu aula do quê? Dei aula no cursinho de atualidades de repertório para educação, para redação, perdão. E também a gente tinha um curso preparatório numa escola pública, Fernão Dias Pais, que eu dava aula de História do Brasil. Sensacional. Legal, foi pra linha de frente lá, o general que vai lá na linha de frente, é assim que atira, pô. Pra aprender. Exatamente. Legal. E para ter legitimidade, Exato. né? Porque falar tudo em tese é uma conversa, outra coisa é você ver, né? E assim, parte desse processo me deixou, de um lado, muito preocupado, né? Porque acho que o desenvolvimento, né, das habilidades, tanto habilidades socioemocionais quanto as competências cognitivas, né, dos alunos, seja na rede pública, seja na rede privada, me deixaram efetivamente preocupado. Falei, a gente tem um problema aqui educacional sério, que eu acho que já estava no radar, mas que, normalmente quem não vive essa realidade não tem essa constatação, né, acha que é um problema distante, mas é um problema real. E, de uma certa forma, o Brasil optou, né, historicamente, por uma questão de expansão de orçamento, mas acho que com uma execução de política pública errática, né? Nenhum país do mundo conseguiu resolver todos os problemas da educação ao mesmo tempo. E o Brasil tentou resolver o problema do ensino básico, de acesso ao ensino técnico, o problema do ensino superior ao mesmo tempo. E eu acho que a gente não é um país que consegue definir priorização, né? Se a gente tivesse colocado a ênfase, por exemplo, no ensino básico, em primeira infância, em estruturar um Fundeb com alavancas, né, para colocar mais pressão nos municípios, por exemplo, por qualidade, premiar resultados, etc., eu acho que a gente estaria num outro lugar. O problema hoje é que a gente tem um ensino básico que, desde acesso, né, primeira infância ainda é um problema no Brasil, depois a gente tem um Fundium que melhorou nos últimos anos, mas a gente ainda tem muitas, né, principalmente no pós-pandemia, muita deficiência, né, de formação, de matemática, em português e matemática. Ao mesmo tempo, um ensino
uma prova nacional, né, que é o Enem, que tem acho que muito mais disciplinas, né, e muito mais temas do que a gente deveria aprofundar, né, e ao mesmo tempo o sistema educacional tentando responder a esses incentivos, e o que isso acaba criando é que a gente tem hoje, acho que uma desconexão profunda, né, entre o que a escola ensina, em que o mundo do trabalho determina, o próprio ensino superior, né, o que o próprio ensino superior hoje consegue preparar. Então, eu não acho que a nossa questão, né, e eu já ouvi isso de muita gente que tem até mais profundidade do que eu dentro da questão orçamentária de educação. A questão não é uma questão orçamentária, é questão de alocação de recursos. É que o Brasil priorizou fazer tudo. E como a gente sabe, quem faz tudo não faz nada, né? Então, eu acho que a gente precisa revisitar essa temática com maior ênfase, né? Se a gente tem hoje um determinado volume, né, de matrículas de ensino superior, e você tem em muitas instituições de ensino superior capacidade ociosa, né? Então, o Brasil não deveria hoje estar priorizando a abertura de vagas em faculdade. O Brasil deveria estar priorizando outros tipos de formação, ou vagas em faculdade para carreiras que são carreiras de futuro, para carreiras, por exemplo, hoje em engenharia, em ciência de dados, tal, na área de tecnologia, que é para onde o mundo está indo. Então, acho que a gente precisa revisitar um pouco do nosso modelo, e para isso a gente vai ter que abrir mão de determinados princípios que nos trouxeram até aqui, mas isso parte da visão de que a gente tem que deixar de querer ser uma potência dos anos 90, entendeu? O Brasil tem essa obsessão. O Brasil quer ser uma potência dos anos 90, mas já passaram 30 anos, entendeu? A gente precisa se revisitar. Mundo do trabalho. Como é que a gente faz para que as pessoas consigam viabilizar suas jornadas de emprego? Né? Como é que a gente consegue atacar um problema de alto desemprego estrutural que a gente tem no nosso país? Uma massa de gente procurando emprego com baixa qualificação. O que a gente consegue fazer por essas pessoas? Né? E, ao mesmo tempo, cuidar do estoque, mas fazer com que o fluxo, né, que são os jovens que estão vindo, não corram o mesmo risco ou não passem pela mesma jornada que aqueles que hoje já estão no mundo do trabalho estejam. Então, a gente tem que cuidar do fluxo, tem que cuidar do estoque, sim, mas a gente tem que olhar com muito cuidado do fluxo, porque quem vai carregar esse país aí para os próximos 100 anos é quem está vindo, não quem já está. Exato. E aí, Poit, para complementar, antes de passar a pergunta para você, o Edu é um lorde, né? Mas eu posso ser um pouco mais ácido aqui, que o diagnóstico é esse. Quando você conversa com várias pessoas lá, o Ricardo Paz de Barros, tem um cara que estudou educação aí a vida inteira, é isso. Basicamente, a gente gasta o nível certo ali, tamanho de PIB, só que a gente aloca muito no ensino superior e pouco no ensino básico. Ou seja, a gente gasta como um país europeu no ensino superior e como país africano no ensino básico, né? Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Tá aí, ok, todo mundo concorda o diagnóstico. Daí, o problema é quando você vai lá e fala assim, beleza, então vamos propor algumas mudanças. E daí, se você tem que fazer escolha, significa que, às vezes, o recurso para o ensino superior ele não vai da forma que ele iria. E aí, muitas pessoas vão falar, você está destruindo o ensino superior, né? E não é bem verdade, você tem que alocar. Então, aí a pessoa, ela não entende que é uma questão de escolhas e que o cobertor é curto e que não dá para tampar, nesse caso, a cabeça e o pé ao mesmo tempo, né? E aí as pessoas vêm com esse diagnóstico achando que você está destruindo, quando, na verdade, você está dando prioridade, né? Então, diagnóstico aí, mas quando você vai implementar é difícil. E por isso que é importante os convênios do ensino superior com a iniciativa privada. Justamente porque se a partir de agora talvez não venha tanto recurso ou não cresça da maneira que a gente queira, então você tem que arranjar outras formas. E aí, às vezes o pessoal também não quer, aí você fala, é difícil, o desafio é grande. Ô, Léo, botando o número, algo que a gente já falou da outra vez aqui, né, pode até corrigir se estiver atualizado, que o Brasil investe 4 vezes mais no ensino superior comparado com o básico. Exato. Os países da OCDE 1,5 vezes. Mas para ter ideia do quanto que a gente está descolado de níveis que seriam mais adequados. Edu, por onde começar? Né, vou falar aqui como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo de 4 desafios na educação do Estado de São Paulo. Número 1, a gente falar, por exemplo, de quem pode pagar a mensalidade da sua faculdade aqui em São Paulo, justamente para poder custear quem não pode. Comprova que não tem renda, não paga. Então, essa é uma primeira proposta nossa. Número 2, escola de ensino integral. Hoje, o gigantismo da rede de São Paulo com 5.100 escolas, tem 2.000 só, a gente tem que levar para 4.500. Tenho falado muito com o Jair
né, do Parceiros Educação sobre esse projeto. Né, país no mundo que não tem escola de ensino integral para molecada, para falar de projeto de vida, educação financeira, empreendedorismo, né, e ter uma referência no contraturno do trabalho, do futuro, não do crime. Então, faculdade, escola do ensino integral, ensino técnico. Tive lá em Franca, já que a gente está falando de Franca, visitei a FATEC, né, que é um ensino tecnológico, na verdade, na FATEC já tem algo, mas tem a ETEC, Centro Paula Souza, baita coisa. Mas o que dá para fazer a mais, né? Com escolas de ensino técnico, no estilo que o Zema fez em Minas Gerais, no Trilhas do Futuro. Ó, você quer contratar empresa, programador? Ali tem uma escola que ensina programação, aqui tem aluno na rede. Vão conectar todo mundo? Você paga a escola para... Faz tipo uma parceria público-privado, o governo não põe nem dinheiro. E essa escola de ensino técnico vai ajudar a dar um futuro melhor, uma empregabilidade melhor para o jovem, que aqui no estado de São Paulo, 1 em cada 4 está desempregado. Então, além de resolver a questão do acesso ao ensino superior para quem não pode pagar e para quem pode pagar. Além de falar do ensino integral, do ensino técnico, aí a gente chega no Fundi 1, Fundi 2 ali no básico, que o Estado, o governador tem pouca gerência, que é o tal do ICMS educacional, que tá para rodar, mas ainda não foi aprovado no Estado, e a gente precisa botar meta para o governador ficar ali, ó. Talvez até falar mais em municipalizar a educação ali do ensino fundamental, e o governador fica com o indicador mandando ICMS para quem vai melhor. Edu, é tanto desafio, por onde começar? Eu acho que assim, vou falar um pouco de uma matriz que eu uso para quase tudo na vida, né? Acho que assim complexidade de execução e impacto, né? Às vezes muitas vezes eu vejo que quando a gente coloca a gente coloca as decisões, né, os pontos que a gente quer tomar de decisão fora, a gente não faz esse exercício de racionalização dentro da matriz, às vezes a gente vai gastar uma energia enorme num projeto que tem baixo impacto, né? Então você tem que pensar e falar, bom, dentro dessas brigas, porque vamos combinar que assim, existe uma resistência natural do ser humano à mudança, né? O Brasil é um país que para você produzir mudança, né? Todo mundo quer mudança desde que não mexa, né? Desde que não mexa em nada, né? Então, se eu quero fazer mudança, desde que todo mundo fique melhor do que estava pré-mudança. É muito difícil isso, porque o jogo é de soma zero. Muitas vezes, em alguns contextos, até o jogo ele está diminuindo, né? O tamanho da pizza, para você diminuir os pedaços, está diminuindo. Então, você tem que fazer, né, concessões, você tem que fazer cortes. Então, acho que primeiro, entender que, a gente tem 4, 5 prioridades, quais são as 2 aqui que eu vou escolher como absolutamente importantes, porque vai ser muito difícil conseguir fazer todas, né? E ao mesmo tempo, dentro dessas aqui, aonde eu consigo ter o maior resultado com a maior facilidade de implementação. ICMS educacional parece ser um caminho, obviamente trabalhando com a Assembleia Legislativa, mas porque acho que assim, no final do dia, o que se quer com um ICMS educacional? Você quer premiar, né, as prefeituras que estão fazendo um trabalho com maior grau de comprometimento, que tem uma secretaria que não são indicações políticas, que tem um trabalho técnico sério, e você quer que aquele que não faça um trabalho olhe para quem está fazendo e fala, eu quero aumentar meu acesso a recurso, então Perfeito. Você quer, né, você quer se orientar pelo exemplo, né? No final do dia, o exemplo arrasta, né? Se você tem alguém que é um bom exemplo, fala, eu quero ser como esse município, porque se ele está fazendo esse trabalho, isso é bom, porque é competição, né? Tá todo mundo lutando por isso. Acho que esse é um caminho. Escola em tempo integral, também acho que é um baita de um caminho importante. Por quê? Apesar de ser contraintuitivo, porque o ideal seria que o tempo integral fosse no Fundi 1 e no Fundi 2, né? Não sei se já pararam para pensar nisso, mas é que muito difícil você articular isso, porque são 5.570 municípios no Brasil, então você tem que trabalhar, né, uma coalizão muito maior, muito mais fácil você trabalhar com 27 estados, né? Então por isso que se começou com o ensino médio, mas essa semana, eu não sei se vocês acompanharam os números de redução de criminalidade no estado de Pernambuco em alunos que frequentam escola em tempo integral. Redução de criminalidade altíssima. É altíssima. Um número que é aquele que você olha e você fala, que espetacular, que coisa boa, né? Então, esse é um assunto importante. É isso mesmo, tem que anotar para o programa de governo, porque a solução está fora da caixa total. Eu falo muito do exemplo de Pernambuco, né, um pouco do exemplo do Ceará com isso, Edu, desculpa te interromper, até falei aqui, vamos anotar isso para a gente pesquisar. Exato. Porque educação e ensino integral é muito além da educação, muito prevenção de violência pública. Não, e você também conseguir
professor em dedicação integral, porque a escola em tempo integral pressupõe... Ele se dedica para aquela escola. Fica naquela escola, então ele consegue fazer um acompanhamento de aluno. O próprio professor consegue ter uma planificação de carreira melhor, né? Porque também a gente pode ficar aqui, não, o professor é isso, professor é aquilo. Não, o professor também, tem uma carreira dura, vai de uma escola para outra, então você também estabiliza ele num ponto que é muito importante. Então acho que essa é uma alavanca que eu também acho que é super importante de se trabalhar. E a terceira, tem a grande oportunidade que é com a reforma do ensino médio, né? E você tem 5 itinerários formativos, né? Entre eles o itinerário 5, que é o de formação técnica, de tentar produzir uma formação técnica que tenha conexão com o mundo do trabalho atual, né? Mas para isso precisa aproximar com as empresas, precisa criar um caminho para que as empresas também se vejam num lugar de contratação com maior flexibilidade, e para isso precisa mexer no programa do Menor Aprendiz, que estão tendo discussões em Brasília, porque é um programa super importante para o Brasil, mas ele pode ser flexibilizado na forma, né, da entrega educacional, ele pode ser feito hoje num modelo híbrido, essa construção onde o jovem vai alguns dias na empresa, alguns dias para a escola, talvez esse é também um modelo para se revisar, você pode fazer meio período. Então, assim, tem um pouco mais de flexibilidade nos modelos para que as empresas saiam dessa construção de uma obrigação regulatória e comecem a enxergar isso como um ativo, né? Como uma e não formação. Só para cumprir uma cota. Não para cumprir a cota, mas como uma formação absolutamente essencial. Comentário breve, eu trabalhei no Citibank em 1998, eu fui ser estagiário lá, e o presidente do Citibank era o Alcides Amaral. Sim. E o Alcides Amaral tinha sido office boy no Citibank. E depois, né, seguiu toda a carreira até virar presidente do banco. Então, acho que isso é um pouco da trajetória que a gente precisa ter a capacidade de construir, quer dizer, esse passo do primeiro emprego com continuidade, até porque a gente sabe que no mundo do trabalho atual, até porque a economia está mudando muito, as pessoas vão ter múltiplos empregos. Então a gente está muito ancorado em preparar as pessoas para os desafios e não em preservação daquelas vagas de emprego que vão ter obsolescência, né? Como ascensorista de elevador, etc., que são coisas que frentista de posto ou cobrador de ônibus, que são profissões que no tempo... Uma hora ou outra vai mudar. Vão desaparecer. Edu, só um comentáriozinho, um exemplo aqui. Bom, primeiro que eu trabalhei no City também, mas um pouquinho eu depois de você, viu, Edu? Não vou falar da idade aqui, Edu. Tudo bem. Não, o Edu começou a trabalhar muito novo. Mas no meu já era o Gustavo Marim que estava lá. Depois eu conheci o Alcides Amaral, conhecendo a história, né? Mas só quando o Edu fala de o Estado entender o que as empresas estão contratando, eu falo muito disso também. O Estado entender a dinâmica, as estruturas produtivas espalhadas pelo Estado, qual é a vocação regional. Já que a gente falou de Franca, eu acabei de voltar de lá. Né? O pessoal de Franca vai gostar disso aqui. Porque lá todo mundo sabe que tem uma vocação regional, que é o calçado. Basquete. Calçado e basquete. E nós vamos juntar os dois. É verdade, lá produz muito jogador de basquete. Exato. Francana. E lá, inclusive, quando eu fui a primeira vez lá, a Labareda tava lá no Pedrocão. Né? Ontem eu tava no Pedrocão, você viu os vídeos, né? Ganhei a camiseta do Hetzheimer. Por sinal, sabe qual que é o número da camiseta do Hetzheimer? 30? 30. Aí, ó. É o número da camiseta do Hetz, é só disso que eu tô falando, viu, Edu? Mas aí, juntar o basquete com calçado, lá a vocação é calçadista. Então, como é que nós vamos preparar o cara para produzir trator, de repente? Ou nós vamos preparar o currículo vai ser igual. Não, lá você tem que preparar para produzir calçado. Você já viu qual que é o Air Jordan de Franca? Já conheceu o Air Jordan de Franca ou não? Não tá acompanhando o Instagram, né, Edu? Olha o Air Jordan de Franca aqui, ó. Esse é o Air Jordan de Franca. Dá pra ver a botina? Esse é o Air Jordan de Franca. É o tênis do basquete de Franca. Pô, até perdi a pergunta aqui. Depois dessa botina na cara. Exato, aqui do Air Jordan de Franca, essa foi longe demais. Não, o Edu falou essa questão da educação, ensino técnico e tal, e uma coisa interessante, Poit, até pra você dar uma olhada e estudar, que as redes... Eu gosto, às vezes, quando a gente joga as coisas nas redes e às vezes a gente recebe muitas críticas, né? E várias você acaba aprendendo, né? Então, a gente fala de ensino superior, por exemplo, compara às vezes com instituições dos Estados Unidos. Aí muita gente fala assim, não, mas também você está comparando a USP com Harvard, Yale, não conta. E é verdade um pouco, né? Porque é uma instituição, né, privada, sem fins lucrativos, mas talvez não seja melhor comparável, né? Talvez você possa comparar Harvard, Yale, UPenn com o INSPER, FGV...
né? FAAP, Mackenzie, PUC, mas você tem que comparar as universidades públicas aqui com outras melhores. E um sistema muito bom, que serve como benchmark, que eles reformularam o sistema educacional deles, é o da Califórnia. Porque lá você tem 3 níveis. Você tem as universities, os colleges e os community colleges. Então, Poit, as universidades é o que a gente conhece aqui como, né, a USP, a grande universidade, que vai te ensinar, que vai ter curso de mestrado, doutorado, e aí você tem os colleges, que é como se fosse uma faculdade, né, sem tantos cursos de pós-graduação, e você tem o community college, que são os ensinos técnicos, né? Então, quando a gente viu isso, a gente falou, é verdade. Talvez faça muito mais sentido você comparar o sistema de ensino de São Paulo, falar, tudo bem, vamos tentar levar para o que é a Califórnia hoje em dia, porque a Califórnia já sofreu do mesmo problema. E o Brasil hoje você tem, isso, ficou uma síndrome do ensino superior, né? Você estava falando do Amundsen, né? Mas eu gosto muito do Amir Klink também. Do Amir Klink, que é nacional nosso aqui. E aí ele falava a mesma coisa, de que ele foi atravessar a África até o Brasil. Se eu não me engano, era 3 mil milhas, se eu não me engano. E aí tem aquele livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar. Então, 3 mil milhas exato. 30 milhas ali por dia, e daí ele falava exatamente isso. Mas uma das coisas que ele critica aqui no Brasil é justamente isso, que ele fala que você não tem ensino técnico igual você tem lá fora, né? Que as pessoas assinam, e ele fala porque utiliza-se muito isso, né, na navegação e tal, a questão braçal. Então, de fato, tem essa questão no Brasil que eu acho que dá para avançar bastante nisso, né? Foi só um... Quer comentar? Eu comentar rápido, porque o ano passado... eu, junto com os meus sócios, a gente investiu bastante tempo conversando com as empresas, né? Porque qual que é o grande paradoxo do Brasil? Empresa procurando gente e gente procurando emprego. Exato. E você não consegue dar o match. Exato. Por quê? Porque as pessoas não têm os skills e as competências, né? As habilidades, né? E as competências necessárias para poderem, né, cumprir essas funções. Exato. Então, o que eu acho que é super importante, a gente acabou até criando uma empresa Galena. Era essa a minha pergunta que eu ia falar. Conta um pouco desse novo empreendimento aí que é o Galena. Então, a Galena, essencialmente, ela olha para jovens da rede pública, né? Só alunos da rede pública, e é um curso preparatório para o primeiro emprego. Né? Por quê? Porque a escola, ela tenta cumprir outras obrigações, né? Primeiro, a escola brasileira tem uma missão hercúlea de entregar, né, proficiência em 12 disciplinas. E volto naquela discussão. Quem quer fazer muito não faz nada. Sim. Não sei se vocês sabem. Exames nacionais na China e Estados Unidos, tá? Pegar 2 mundos diferentes. São essencializados. China é chinês, matemática e inglês. Não tem outras coisas que você precisa saber para entrar na faculdade. Estados Unidos, só isso? Só isso. Estados Unidos, né, mesma coisa. Países como França, mais complexo, maior volume de disciplinas. Tá? Então, assim, a essencialização do que é importante é fundamental. No Brasil tem tudo. No Brasil tem tudo. Sim. Política pública, redação, química, física. Agora, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho que adora química. Eu tenho outro que foge de química. Então, a gente está obrigando todo mundo a ser igual. Essa é uma utopia, as pessoas não são iguais. Basta você ter um filho, ou mais de um, para você entender que todos os filhos são diferentes e cada um tem competências e habilidades, né, distintas e aptidões distintas. Então, o que a gente resolveu investir? A gente falou, nós vamos criar um programa que é o parceiro de carreira do jovem brasileiro. Por quê? Porque o jovem brasileiro termina o ensino médio sem as condições para ingressar no mundo do trabalho. E o mundo do trabalho também fica numa posição histórica que é, para você vir trabalhar aqui, você tem que ter diploma de ensino superior, você tem que falar inglês, você tem que saber Excel e tal. O jovem de rede pública sai da escola, olha para isso e fala, impossível, esquece, vou trabalhar de qualquer coisa, porque isso está tão distante para mim. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente se propôs a criar uma ponte entre o jovem talento e esse tipo de oportunidade no mercado de trabalho. E desde então, a gente já formou aí quase 400 jovens, nível de empregabilidade de mais de 90%, quer dizer, as empresas gostam, recrutam, e a gente só pega jovem da rede pública, pode ter cursado faculdade, pode ter abandonado faculdade, pode estar na faculdade, tanto faz, ou pode querer ir para a faculdade um dia, tá tudo certo. O que a gente entende é que a primeira necessidade para a realidade da família brasileira é botar dinheiro em casa, é ter um emprego digno. E como vocês sabem, o seu primeiro emprego ele é absolutamente essencial para determinar qual é o tipo de carreira que você vai poder ter. Se você começar com o pé esquerdo, você provavelmente vai terminar num lugar
que é Exato. subótimo em relação à sua Exato. potência. Então a gente identifica esse talento e ajuda a colocar esse talento dentro do mercado de trabalho. E eu acho que assim, tem histórias lindas. Tem empresas onde a gente colocou 10 jovens e depois de 3 meses, 9 foram promovidos, entendeu? Então assim, Exato. por quê? Porque a gente está também investindo na atitude, na capacidade dele de pensar diferente, né? Em como é que mais importante do que as coisas que você sabe, é como é que eu sou uma pessoa com quem as pessoas gostam de trabalhar, Uhum. né? Sim. E só para fazer um último ponto que eu Sim. acho que é importante, na escola, acho que todo mundo passou por isso. Você tem uma dúvida, você ficava com vergonha, né, de Exato. perguntar pro professor. Exato. No trabalho é o contrário. Você Exato. quer que a pessoa venha, então assim, ensinar esse tipo de construção, na nossa visão, é super importante. Edu, e você talvez nem saiba disso, mas por parte do meu doutorado em economia, tem uns modelos que explicam desemprego que chama modelo de search and match, que é justamente isso. Como é que você explica alguns desempregos? Como é que você explica esse desemprego? Então é isso. Ou seja, as empresas estão procurando, né, trabalhadores, search, e aí você tem que fazer esse match. Então, essa empresa aí, ela está reduzindo esse custo aí de fazer o search and match. Inclusive, esse modelos explicam, por exemplo, por que às vezes um seguro-desemprego faz sentido. Por quê? Porque imagina o cara que ficou desempregado hoje e não tem seguro-desemprego nem nada. Esse cara vai ter que pegar o primeiro emprego que aparecer. E talvez não seja o melhor match para ele. Mas se você falar assim, eu te dou um seguro-desemprego mínimo aqui para você não morrer de fome, para você ter as suas condições, e você vai poder procurar 6 meses um trabalho bom. Talvez você tenha um match melhor na economia como um todo. E acho que uma questão que é importante adicionar isso, enquanto você está no seguro-desemprego, você faz um trabalho de requalificação. Exato. Porque as Exato. vagas estão mudando. Então Se você era frentista ou você era Sim. cobrador de ônibus, provavelmente a sua chance de conseguir um emprego no seu campo de cobrador de Exato. ônibus, ou você trabalhava numa gráfica, Exato. entendeu? E hoje se imprime muito menos papel, diminuiu. Então Exato. é importante você também... O Estado tem que ter essa cabeça. Quer dizer, então eu vou promover essa requalificação. Exato. Então vai receber o seguro-desemprego, faz uma requalificação, porque isso te ajuda a sair do seguro-desemprego. Exato. Então talvez quanto mais melhor não seja a resposta, porque senão às vezes acontece igual tem acontecido nos Estados Unidos, o seguro-desemprego é tão generoso que aí o cara não quer trabalhar por qualquer coisa. Talvez esse não seja o mundo ideal. Mas algum nível para o cara ter uma requalificação e ter um match melhor, isso é aumento de produtividade na veia que a gente fala tanto. Então, muito legal a iniciativa, parabéns. Galena, Edu, né? Galena. Caminhando para uma conclusão aqui do nosso podcast, Edu, a gente agradece demais a sua participação, sua vinda, esse bate-papo Muito bom. descontraído, né? Excelente. Para quem tá assistindo o podcast, a gente chegou aqui aí, como é que começa? Falei, cara, vamos bater um papo, a gente vai guiando a conversa vai andando, eu acho que foi super positivo. Termina com da minha parte assim, super agradecido, a gente cobriu bem os temas, né? Mas termina com uma mensagem para as pessoas. Acho que 2 coisas, né? Uma, o jovem, né? Quem tá vendo a gente, eu gostei desse negócio dessa galena aí e tal. Como é que faz, então? Exato. Eu outro dia escutei o tema dos soft skills, né? Falei um pouquinho com o É. Álvaro da Link. Uhum. Dá algumas dicas, Edu, de onde o cara procurar conhecimento e tal para chegar no mercado de trabalho, porque às vezes é o jeito de se relacionar, o jeito de falar, o jeito de, posso te ajudar? Tô à disposição. Surpreender a expectativa do chefe, para ele ir bem no mercado de trabalho. Né? E para quem está com vontade de causar impacto, aí depois dá aquela concluidinha assim de fazer algo a mais. Eu gostei quando você contou a sua história de, puxa, se eu cheguei e venci alguns desafios aqui, por mérito, por trabalho, por loteria do CEP também, por um pai e uma mãe que te deram condições, você resolveu virar a chave para servir mais agora, né? Então, de repente, tem alguém aí que está com vontade de servir também. Obrigado, Edu. Eu que agradeço. Acho que assim, num mundo, né, que está passando por um processo de digitalização, por um processo de automação, as habilidades socioemocionais, né, que são as competências não cognitivas, vão ser cada vez mais importantes. Que é você ser uma pessoa com quem as pessoas gostam de trabalhar, né? E isso está muito no campo da atitude, né? Por você ser uma pessoa que voluntariosa, uma pessoa que tem um pensamento positivo, uma pessoa que tem uma visão de construção, que consegue dialogar, que consegue ouvir o outro, que consegue trazer seus pontos de vista. Então, acho que isso é o que tem que se buscar. E é o que a gente está propondo a fazer na Galena. Quem tiver interesse, entra no nosso site, www.galena.com.br,
e pô, aprenda um pouco mais aí sobre o que a gente está fazendo. E mais importante, escolha alguma coisa que você gosta, né? Então, trabalho de orientação vocacional, né? Entender o que você quer, quais são as suas aptidões, é absolutamente essencial, porque muitas vezes a gente busca ser o que a gente não é, né? Então, acho que a melhor forma da gente conseguir ter o que a gente não tem, é sendo o que a gente é, e não sendo o que a gente não é, né? Então, sim, tá claro. aposte muito nas suas fortalezas, né? E eu acho que isso é super importante. Em segundo lugar, que eu acho que é importante também no contexto de quem está olhando, né, para uma jornada de propósito, para uma jornada de transformação e que entende que isso é importante, né? Fica aqui o convite a encontrar esse lugar. E tem múltiplas formas, gente. O simples ato de dar aula, fazer um trabalho de mentoria, acompanhar alguém, né, e estar comprometido com alguém é absolutamente essencial, né? E esse ano, particularmente, é mais importante, porque nós fazemos parte de um regime democrático, o engajamento da sociedade é absolutamente essencial. Virar a chavinha do cinismo, não dá certo, esquece e tal, não vai te ajudar, entenda isso. Realize suas escolhas, né? E toda escolha ela é genuína, ela é legítima, mas realize sua escolha, embarque com alguém, acredite em projetos, apoie as pessoas, porque a partir disso também você vai enxergar um significado que tem muito valor. Obrigado, Edu. Da minha parte, estou feliz demais, sair daqui mais com o propósito de servir. E você, Léo? Não, excelente. Agradecer Labareda, que a gente já falou, né? Sim. Finpec também está com a gente aí. Se inscreve lá, sininho, não esquece de acompanhar a gente no canal. Exato. E agradecer ao Edu, porque a gente valoriza as iniciativas filantrópicas das pessoas, que a gente pode dizer assim, mas a gente sabe também, né, que o empresário, o empreendedor é quem toma risco e quem gera emprego. No business, no jobs, né? Então, são esses caras que geram emprego. Quem olha jogo de soma zero, esses caras, né, se alguém tá rico é porque tá pobre, não é aqui nessa sala, com certeza. A gente sabe que 2 mais 2 é 5 nesse caso, né? Então, o cara tá gerando emprego e oportunidade. E agradecer também, principalmente, aí já falando da parte filantrópica, do Renova. Porque se tem uma coisa que deixa otimista é isso. Muitas pessoas falam assim, porque o presidente não faz nada, porque o Congresso não vota. E em parte é verdade. Enquanto a gente tiver um monte de gente lá que está preocupado só no que ele vai receber, ou, além disso, ele pode até ser altruísta, mas ter políticas públicas ruins, que ele não entende o conceito todo da coisa, acha que simplesmente eu proibir a bagagem de ser cobrada vai deixar mais barato. Não é verdade, né? Então, enquanto a gente tiver esse tipo de pessoa, a gente não vai conseguir alavancar como país, né? E aí acho que o Renova vem nesse contexto. E várias pessoas aí, Renan Ferreirinha, como você falou, né? Diversas pessoas, o Poit, aqui a Mônica Rosenberg também. Então, levando um monte de gente boa lá, espero, pro Congresso, porque aí a gente consegue, de fato, mudar o país, não só no Executivo, mas principalmente lá no Legislativo e na Câmara. Então, parabéns aí pela iniciativa. E vamos em frente, que esse é o Brasil que dá certo. Falou e disse. É isso aí. Não tem país desenvolvido com uma classe política corrompida. Boa. Valeu, Edu. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau.